Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Barbosa. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, onde predominantemente a gente vai falar sobre gerenciamento de projetos, ciência de dados e programação. Meu objetivo aqui é gravar uma série de vídeos falando sobre a ferramenta Nime, especificamente a ferramenta Nime Analytics Platform. O Nime é uma ferramenta considerada no-code, low-code, e já antecipando uma das definições importantes, né? Quando a gente fala que uma ferramenta ela é no-code, no code, isso quer dizer que vai se conseguir desenvolver, usar a ferramenta, no caso especificamente do Nime, nós vamos conseguir treinar modelos de ciência de dados, criar gráficos, fazer análises, sem escrever uma única linha de código. Já quando eu falo que a ferramenta ela é low code, o low de pouca, quer dizer que apesar de eu conseguir criar fluxos de trabalho, que é um dos principais conceitos do Nime, sem escrever uma única linha de código, mas para aquele conjunto de pessoas, os programadores que já têm código escrito, pode pegar aqueles trechos de código escrito, sendo em Python, sendo em Java, e integrar com o Nime, né? Fazendo aí a questão do low code. Com pouco código, eu consigo desenvolver as minhas aplicações. Esse tipo de conceito de ferramenta low code, no code, ele é utilizado não só para ferramentas de ciência de dados, especificamente vai ser o nosso caso através do Nime, mas ele é utilizado também para quem quer desenvolver aplicações web. Mas por que você deveria usar o Nime ou outras ferramentas low code, no code? Pense na seguinte situação em que você conhece muito do negócio, você é um profissional da área da indústria, você é um profissional de siderúrgica, você é um profissional, você é um contador, você é um médico, você conhece muito do negócio e você deseja desenvolver suas aplicações, seus aplicativos, suas ferramentas sem depender da tecnologia da informação. Então é isso que ferramentas low code, no code permitem que pessoas que têm muito conhecimento de um negócio, mas não têm conhecimento de programação, da área de tecnologia em si, não fiquem dependentes desse conjunto de pessoas. Possam sim desenvolver suas aplicações, colocar no ar, fazer suas análises, especificamente no nosso caso, possa treinar modelos de aprendizagem de máquina para resolver o seu problema, sendo o problema relacionado à rotatividade de clientes, rotatividade de colaboradores, exemplos que a gente vai ver, ou criação de gráficos, e que de outras formas eles dependeriam, por exemplo, do pessoal da tecnologia da informação ou do pessoal do departamento de ciência de dados. Assim, se você tem interesse, muito interesse em entrar numa das áreas que mais cresce na atualidade, que é a ciência de dados, a gente vive a era do 4.0, onde tudo é baseado em dados, todas as decisões são baseadas em dados. Se você quer entrar nessa área, então o Nime é a ferramenta para você, o Nime é a ferramenta ideal para você criar os seus modelos sem desenvolver, sem escrever uma única linha de código. Agora eu vou mostrar a você como fazer o download da ferramenta Nime Analytics Platform, que daqui em diante eu vou chamar só de Nime, certo? Estamos aqui no site do Nime, onde você vai digitar no navegador nime.com, lembrando que o K é mudo, né? É o knime.com, nime.com. E aqui na tela principal, o que eu altamente recomendo que depois você dê uma navegada, dê uma vasculhada na ferramenta, tem muita informação, muita coisa interessante, mas o que nos interessa de forma geral é aqui no canto direito superior, onde a gente pode ver aqui um botão de download, botão de download que inclusive está em destaque. Clica aqui no botão de download, ele vai nos levar para esse formulário, onde a gente tem algumas informações a serem preenchidas, como e-mail, nome da organização. Se você quiser se registrar numa newsletter do Nime para poder receber mais informações sobre a ferramenta, vale muito a pena você se cadastrar e estar dentro, né, fazer parte do ecossistema da ferramenta Nime. Mas se você só quiser fazer o download da ferramenta, você, dos 3 checkboxes que a gente está vendo aqui, você vai clicar no do meio, certo? E no terceiro checkbox do meio, porque eu não quero, né, no meu caso, não quiser receber nenhum update, nada do tipo. Clicar nesses 2 checkboxes, eu vou escolher o botão Download, aqui no canto direito inferior da página, vamos aguardar. Ele vai me dar algumas opções de instaladores da ferramenta e vai depender da sua plataforma, a plataforma que você está usando. Se você estiver usando o Windows, né, um desses 3 instaladores para você, eu recomendo esse primeiro aqui, mais fácil de se trabalhar. Se você estiver usando a plataforma Linux, né, para aqueles que gostam de distribuição Linux, né, você vai escolher essa única opção. E se você estiver usando o Mac, como é o meu caso, você vai escolher uma das duas opções aqui, né, para os Macs mais recentes, com Apple Silicon, ou com, no meu caso, um Mac mais antigo. Eu vou clicar aqui nessa primeira opção.
Ele vai iniciar o download, e aí nós vamos aguardar aí, né, o download para poder voltar para a parte da instalação com vocês. Após o processo de instalação, você vai clicar no botão do NAIM, né, vai acionar o botão do NAIM instalador, vai aparecer uma tela pedindo para que você confirme qual é o seu workspace, né, o seu diretório workspace, certo? Você pode tanto escolher a opção que ele vai deixar por padrão, né, dependendo do seu diretório, e como você pode mudar, né, aqui no navegador, você pode mudar para escolher uma outra opção, né? Até você escolher essa opção, o processo de carga fica parado, pausado. Uma vez que você escolheu o seu diretório, seu workspace, NAIM Workspace Trabalho, você pode marcar aqui, ó, em use essa opção como default, porque aí ele não vai ficar mais te pedindo isso toda vez que for acionado. Marquei aqui o meu diretório default. Esse diretório default é um dos projetos do NAIM, vão ficar salvos. E aí a gente tem aqui a tela principal do NAIM Analytics Platform, NAIM Platform, certo? Eu vou falar sobre cada um desses itens, cada uma dessas partes da tela principal do NAIM. Começando aqui pela tela do Welcome, né, a tela de apresentação, onde a gente tem algumas informações do blog do NAIM, dicas e alguns pequenos truques, né, sobre o NAIM, como deixar ele mais rápido. O NAIM é uma ferramenta baseada em Java, então algumas configurações da JVM deixam ele mais rápido. Claro que isso não vai interferir no usuário que não conhece essas configurações, você consegue usar ele de forma tranquila, certo? O NAIM começa aqui no seu canto esquerdo superior com o NAIM Explorer. Qual é o objetivo do NAIM Explorer? É você ter uma organização em árvore, por isso que eu posso clicar aqui e abrir, tá vendo? Uma organização em árvore dos seus projetos. De todos os seus projetos. Seus projetos que a gente vai entender como sendo os fluxos de trabalho, certo? Aqui no NAIM Explorer você também consegue ter uma ideia de alguns projetos, exemplos, que você pode clicar aqui, né, dar 2 cliques, ele vai puxar lá do hub do NAIM, né, do site do NAIM, alguns projetos, exemplos que você pode trabalhar, projetos que mostram como usar o NAIM em interface gráfica. Então, além desse conjunto de vídeos, né, depois de você passar esse conjunto de vídeos, você pode muito bem explorar mais aí o site da plataforma NAIM. Eu vou mostrar como fazer isso também através do NAIM Hub, que é outro item que está aqui nessa interface. Então você pode explorar bastante, muita coisa para se aprender aqui através da plataforma. E aqui eu tenho alguns exemplos de workflows, aqui, exemplos básicos, esses que estão instalados na sua máquina. São instalados, são feitos a instalação padrão na sua máquina. Inclusive, alguns exemplos com previsão de churn, né, que é a rotatividade de colaboradores, que é um dos itens que a gente vai explorar também. Então, esse aqui é o NAIM Explorer, que me dá uma visualização dos meus projetos, uma visualização em árvore dos meus projetos. Conta também com um item aqui de pesquisa, onde, à medida que você tenha muitos projetos, você pode pesquisar aqui por parte do nome daquele projeto, certo? Logo abaixo do NAIM Explorer, eu tenho o Node Repository, certo? Node Repository é uma parte da interface do NAIM que a gente vai usar bastante, vai usar muito, porque o Node Repository ele nos traz também uma visão de árvore, mas eu posso fazer pesquisa ali, os componentes utilizáveis. Como eu disse a vocês no início, o NAIM ele trabalha principalmente com o conceito de fluxo de trabalho, de workflow. O workflow, fluxo de trabalho, criado a partir da conexão de caixinhas, certo? De caixas, onde uma caixa representa, pensa numa caixa como um processo, né? Ela tem a entrada, o processamento e a saída, né? A entrada dos ingredientes, o cozimento e a entrega da receita, né? O prato que você quer. Então pensa num processo onde eu tenho uma caixa que faz a carga dos meus dados. Uma outra caixa que eu vou conectar na primeira, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, que eu vou conectar na primeira e eu consigo gerar um gráfico de barra, gerar um gráfico de linha, gerar um histograma. Então, eu conectando essas duas caixas sem escrever uma única linha de código, né? Digo novamente, vou conseguir ter aí a execução de uma tarefa que de outra forma eu faria programando ou dependeria da TI, da tecnologia da informação para fazer isso. Então o Node Repository ele conta com os nós, as caixinhas que eu vou utilizar para executar determinadas ferramentas dentro aqui da minha infraestrutura, do meu fluxo de trabalho no NAIM, certo? Deixa eu fechar aqui, ó, eu vou fechar essa tela principal do Welcome, certo? Fechando aqui.
e vou fechar esse outro aqui, esse outro workflow que eu já tinha, certo? Eu vou mostrar para vocês, depois eu mostro novamente, mas eu vou mostrar para vocês como criar um primeiro projeto no Nime, certo? Só para que eu possa mostrar como funcionam essas caixinhas. No canto esquerdo superior, eu clico em File, New, ou poderia usar o atalho, né? A gente viu que o Nime ele é bem amparado aqui, ó, documentado do ponto de vista de atalho. Como eu estou no Mac, eu vou usar Command N. Se eu tivesse no Windows, eu usaria Ctrl N. Então, clico ou posso executar, né, o atalho, Command N, clico aqui. Ele me mostra as opções de criar um grupo de workflows, né? Se eu tenho vários workflows relacionados a finanças, se eu tenho vários workflows, fluxos de trabalho relacionados à indústria de forma específica, ao varejo, eu posso criar um fluxo ou um grupo de trabalho, ou posso escolher um único fluxo de trabalho. Clico aqui no fluxo de trabalho, no workflow, passo para o Next. Vou informar um nome, isso aí vai depender também, o nome vai depender, claro, da sua organização, né? Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, Project Churn, certo? Churn. Clients. Um projeto que vai pensando que é um nome que vai contar um pouco, especificar um pouco que faz o projeto, pense que é um projeto que tem pense que é um projeto que tem como objetivo prever rotatividade de clientes, né, o churn de clientes, certo? Clico aqui, ó, preencho o nome no padrão que eu quiser, vou e clico em Finish, certo? Ele vai me dar aqui, ó, uma tela principal vazia, né, que a gente pode entender como sendo o nosso Canva, como sendo a nossa tela de trabalho, né, da nossa masterpiece, né, da nossa obra-prima, certo? Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou configurando o Nime aqui pela primeira vez é clicar nesse botãozinho aqui, tá vendo? Esse botãozinho aqui, ele me dá algumas opções, certo? São configurações do nosso editor, certo? Uma das configurações que eu gosto de colocar é mostrar em grid lines, show grid lines, certo? Show grid lines. Você pode fazer várias outras modificações, como de tamanho, né, o espaçamento, conexões em curvas ou conexões diretas. A gente vai ver isso também de forma mais detalhada. Mas principalmente, algo que não vem, a gente está vendo que não existe um conjunto de linhas, né? Eu vou aqui, marco Show Grid Lines, e você vai ver aqui, ó, que ele criou um conjunto de linhas. Isso para mim é interessante, é como se fossem réguas, né, marcadores, que me ajudam a organizar quando eu estiver criando meu fluxo de trabalho. Então vamos aqui, ó, eu criei isso aqui só para mostrar a vocês o que é um nó, né? A gente está trabalhando aqui no Node Repository, certo? Vou procurar um primeiro nó, como eu já conheço os nós. Eu vou, pela pesquisa aqui, criar um nó associado à carga de dados, certo? A carga de dados. Todo nó associado à carga de dados ele é chamado de reader, e o que escreve dados, o que escreve o relatório, ou entrega um relatório, vai ser chamado de writer. Então, vou procurar um reader, certo? E eu tenho aqui, ó, o CSV Reader, certo? CSV é um formato de arquivos, né? CSV significa Comma Separated Value, que é um formato de arquivos. CSV é um formato de arquivo que eu posso usar no Nime para poder alimentar os dados que eu quero processar no Nime. Então, vou dar um zoom aqui para vocês. Veja qual é o objetivo dele, como eu disse. Esse nó que eu cliquei e arrastei para dentro do meu Canva, ele tem algumas funcionalidades, certo? Ele permite a execução de algumas funcionalidades. Então, de forma geral, ele vai ser um conjunto de entrada de informações, ele processa alguma coisa. Nesse caso, ele faz um reader, né, do CSV, ele lê o CSV e ele entrega uma saída que eu posso conectar com outros nós. É assim que funciona. Vamos pensar aqui, certo? Nesse primeiro nó, fazendo uma carga de dados, e novamente, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como efetivamente utilizar a carga de dados. Por enquanto eu quero só que você entenda o conceito do que é um nó. O nó tem associado a ele um semáforo, vermelho, amarelo e verde. O amarelinho a gente não está vendo, mas tem uma bolinha amarela por trás, e verde. Vermelho está indicando que esse node, esse nó, ele precisa de alguma configuração. No caso do CSV Reader, eu sei que ele precisa que eu aponte aonde está o meu arquivo CSV, ele aponte aonde está o meu arquivo Excel, ele aponte aonde está a minha conexão de banco de dados, certo? Por isso que ele está vermelho. Quando eu preencho essa configuração, ele vai passar para amarelo, que quer dizer, olha, eu estou pronto para executar, mas ainda não estou pronto, e depois ele vai passar para o verde, que quer dizer, eu estou pronto e você só precisa se utilizar agora do meu conteúdo, certo? Vou dizer que eu tenho um outro que eu quero buscar, que é o histograma. Busquei o histograma,
clico aqui, vou colocar na frente, já criando um fluxo, certo? E vou conectar um com o outro. Lembrando que eu ainda não vou executar, estou só mostrando a interface. Então, de forma geral, o Node e o repository é o local onde eu vou buscar os nós que vão me permitir execute um conjunto de tarefas, desde conexão de banco de dados, analytics, visualização, manipulação de dados, até poder concluir a minha tarefa, certo? Outra interface importante, bastante importante, é o console. É no console que eu consigo visualizar alguns erros que estão acontecendo no meu workflow ou alguns warnings, alguns avisos que eu preciso resolver. Então, caso eu tente executar um CSV Reader, né? Por exemplo, um nó, que não está feita a configuração de onde está o arquivo CSV, onde está o arquivo fonte de dados, aqui vai aparecer um aviso, geralmente em vermelho, mostrando que tem algum problema, tem algum erro. Se o meu nó, por algum motivo, ele não conseguir processar um conjunto de dados, porque está faltando alguma informação, ou porque é muito grande a informação, ou o conjunto de dados é muito grande, ou de alguma forma está faltando, eu consigo aqui perceber o que é que está acontecendo. Então, meio que uma tela de status do console, meio que uma tela de status e como está o andamento do meu fluxo de trabalho, certo? Aqui no canto direito superior, eu tenho outra informação que é importantíssima, que é uma descrição, uma documentação dos meus nós. Percebam que, se eu clicar fora, eu vou clicar aqui no workflow, ele muda, tá vendo? Estava assim, mostrando a documentação do CSV Reader, se eu clicar fora, ele muda para tentar mostrar alguma documentação aqui, né, do fluxo de trabalho, que não é o que nos interessa. Clico no CSV Reader, ele me dá algumas informações sobre como esse nó trabalha, o que é que esse nó faz, quais são os inputs, né, as entradas desse nó, as configurações, a gente vai ver o que são, as configurações desses nós. E principalmente, qual é a saída desse nó, certo? Principalmente qual é a saída desse nó. Várias configurações que tem realmente esse nó tem muitas configurações, o encode também e as portas que são as output ports, ou as portas de saída, onde a partir do momento que eu aponto o meu arquivo CSV, esse CSV Reader ele faz a carga do dado na memória do NIME, e aí eu posso trabalhar esse dado apagando, criando novos dados, fazendo conexões, que é o que me interessa. Da mesma forma que o description me dá a documentação do CSV Reader, se eu clicar no histograma, ele também vai me dar a documentação do histogram, que é esse nó que me mostra como se cria, como se visualiza um histograma. Novamente, ele tem várias opções, né? Opções de configuração do histograma e um histograma em si, e aí ele chega aqui na saída, as portas, né? O output ports, onde eu tenho condições de ver o resultado da execução daquele nó, né? O resultado da execução daquele nó. No caso aqui especificamente, é a formação do histograma, certo? Então eu tenho aqui, para o caso de eu ter mais de um nó, mais de uma saída, aqui na documentação vai estar especificando o que é cada um deles, certo? E para finalizar esse vídeo, e não ficar muito longo, eu tenho o NIME Hub aqui ao lado do description. O NIME Hub, ele me permite buscar diretamente no site do NIME, na parte da documentação, no que chama de NIME Hub, algumas informações sobre os nós, mais documentação, me permite encontrar outros exemplos. Por exemplo, se aqui eu colocar churn e dar um enter, ele vai buscar, porque eu tenho interesse em informações, em nós, em workflows de exemplos sobre churn, rotatividade de colaboradores ou de clientes, ele vai buscar tudo que tem no NIME Hub, algumas informações sobre rotatividade de colaboradores. Inclusive, eu posso encontrar aqui um workflow com uma análise de churn, análise de rotatividade, para usar aqui dentro do meu trazer para cá, para o meu NIME que está instalado localmente. Então, isso aqui é o NIME Analytics Platform, uma primeira visualização. Não esquece de salvar, né? Criou o fluxo de trabalho, Ctrl S ou Command S para salvar. Importantíssimo para que você não perca nenhuma das alterações que estão sendo feitas, não perca o seu trabalho, né, o seu tempo trabalhando no NIME, ok? Então por esse vídeo é só, mais à frente a gente vai ver outros vídeos relacionados ao uso efetivo, carga de dados, processamento de dados no NIME Analytics Platform.